Olá, sejam bem-vindos ao canal Alfabetizando a Pré-Escola. Esse é o quadro Vem Comigo Alfabetizar. Aqui teremos vídeos semanais onde eu estarei ajudando você com estratégias e metodologias de ensino para alfabetizar crianças na pré-escola. Me chamo Kelly Cordeiro e hoje vamos falar sobre leitura. Leitura, esse tema, essa habilidade maravilhosa de se trabalhar na educação infantil. Por que é tão bom de trabalhar leitura na educação infantil? Porque ela é uma habilidade que leva a todas as outras. Vejam, quando a criança começa a exercitar a leitura desde os anos iniciais, então ela já fica mais apta, ela já fica mais preparada para atingir os componentes que levam à alfabetização. E dentre esses componentes está a compreensão. Através da leitura, a criança começa a compreender a si. Primeiro ela compreende a si, depois ela vai compreender o mundo que está ao seu redor. Vejam, a leitura ela está muito associada à escrita. A partir do momento que a criança começa a ver as letras, a saber que aquelas letras podem ser lidas, embora ela não saiba ler, mas ela sabe, por exemplo, ao passear na rua, na ida de casa para a escola, ela já vai vendo o nome de supermercado, noticiários, nomes por exemplo, passa em frente a uma loja, vê o nome da loja. Então, ela já começa a associar aquelas letras, aquela escrita certamente a uma leitura, certo? Quando ela chega na escola, ela já se depara na sala com cartazes, com letras, veja só, com pequenos textos que ela não sabe ler, tem uma imagem, ela já começa a formar aquela concepção, a exercitar a sua curiosidade, começar a pensar, o que é aquilo? Essa imagem, o que é? É tanto que uma das formas de leitura mais praticadas na educação infantil é a leitura de imagem, né? Quando a gente começa a dar fundamento a essa habilidade. Então, veja só, ao relacionar leitura e escrita, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que essa leitura ela já acontece muito antes. A criança já escuta as histórias do cotidiano, ela escuta histórias que os pais contam. Então, essa leitura ela já está pré-estabelecida. Só que ao chegar na escola, ela vai desenvolver mais a fundo essa habilidade. Vejam, como trabalhar e o que é que qual a importância, né? Como trabalhar e qual a importância de trabalhar a leitura. Além dessa compreensão, a visão de mundo, a visão de si mesmo, a leitura estabelece à criança, ao seu aluno, um senso crítico, né? O senso crítico, onde ele é capaz de dizer o que entendeu. Quando a gente chama a criança para uma roda de contação, você vai fazer aquela contação de história, a criança começa a interpretar, a dizer o que entendeu. Vem a questão da socialização. A socialização é desenvolvida na leitura com muita frequência, desde o momento que a criança está ali, naquela troca de experiência. Ele vai saber a hora de falar. Quando a professora terminou de contar a história, que começa a fazer as perguntas, ele vai saber a hora, né? Pergunta, ele vai se adaptar à hora de falar, à hora de ouvir o colega e também ao respeito com a fala do coleguinha, ao respeito com as diferenças que começam a surgir ali, né? Ela está num processo que está interagindo, está trocando experiência e também conhecendo os limites. Hora de falar, hora de ouvir, aquela interpretação boa. Agora, vejam só, isso tudo é a importância de se trabalhar a leitura. Por quê? Porque a gente um dos aspectos mais importantes de se trabalhar a leitura é porque a gente consegue prender a atenção da criança. A gente consegue conquistar, envolver uma criança naquela leitura,
fazer com que ela desenvolva essa habilidade de forma espontânea, de forma prazerosa. Então, a hora da leitura tem que ser uma hora bem acolhedora, né? Onde a gente vai orientar e ao mesmo tempo você vai ver como é que você pode potencializar essa habilidade, certo? Então, chegou a hora de saber como trabalhar essa leitura na pré-escola. Começa principalmente pela escolha do livro, né? Você vai estar ali, você vai planejar a sua contação de história. Então, qual o livro que você vai escolher? Você foi escolher o seu livro. Ao escolher o livro, que é um dos primeiros pontos, ao escolher o livro, tem uma dica muito importante. Não podemos começar a contar uma história sem antes ter lido aquela história, vendo dentro daquela história quais os aspectos que eu vou poder explorar. E dentre eles estão os aspectos gráficos do livro, os aspectos ortográficos e os aspectos de vocabulário. Quais são os aspectos gráficos do livro? Os aspectos gráficos do livro estão as partes do livro. Eu vou trabalhar as partes do livro. Quais são essas partes do livro? A capa. Como é que vai ser interessante para a criança entender sobre essa parte do livro? Você vai pegar o livro, você vai mostrar se essa capa, quais as formas que tem nessa capa, quais as cores, se tem imagem, se não tem imagem, certo? Então, capa. Depois da capa, você pode trabalhar também o verso, capa e verso. Aonde fica o verso? Na parte de trás. Então, você já pode trabalhar aí noções de posições. Frente, trás. O verso fica atrás. E a capa fica onde? Na frente. Então, esses aspectos são fundamentais. Depois vem o título da história. O título da história é grande ou é pequeno? Quantas letrinhas existem no título dessa história? Vamos contar. Então veja como é bom e como essa habilidade nos fornece possibilidades para que essas crianças desenvolvam. Veja, eu já estou trabalhando a quantidade de letras que tem nesse título, se o título é grande, se o título é pequeno. Mais adiante você pode trabalhar, depois que trabalhou a letra, a quantidade de letra, pode trabalhar as palavras, quantas palavras tem. Dentro das palavras pode trabalhar as sílabas das palavras. Isso só dentro do título. Já trabalhei capa, verso, título, agora vem autor. O que é que eu posso trabalhar nesse aspecto gráfico, autor? Eu posso trabalhar nele a questão do autor ser masculino ou feminino. É autor ou é autora? Né? Muitas vezes eles perguntam. Quem é a tia? Estou terminando de contar a história. Eu vou entrar nos aspectos gráficos. De repente eu falo o nome de uma autora. Aí tem um lá que já pergunta: ô tia, é autor? Você já começa a desenvolver a questão da sexualidade. Se é masculino, se é feminino. De repente você faz uma dinâmica entre os alunos, de meninos e meninas da sala, desenvolvendo as características deles. Então, tudo isso está dentro da leitura e do aspecto gráfico. Você já fez capa, verso, título, autor. Agora é a hora das páginas. Quantas páginas esse livro tem? Você vai contar. Então, aí já entra a noção numérica, a questão dos números. 1, 2, 3, 4, até quantas páginas tiver. Quantas páginas tiver, né? Levando em consideração a questão da estrutura lógica do texto. O que é a estrutura lógica do texto? Começo, meio e fim. Por exemplo, se você está trabalhando as páginas do livro, você pode colocar, relacionar uma passagem da história. Estou na página 5. O que aconteceu? A página 5 é começo, é meio ou é final da história? Então, relacionando de forma significativa, de uma forma que traga o aluno, que encante, que ele se sinta e que você veja que ele está integrado, que ele está interagindo,
que essa história está sendo contada de uma forma que a criança seja integrada a ela. Porque para você fazer essa leitura, o mais importante é que a criança esteja integrada, que esse contexto, que ela faça parte desse contexto, certo? No sentido de que você não está ali só contando, que ele está participando, que ele está interagindo, de que realmente está acontecendo essa troca, tá certo? Então, depois dos aspectos gráficos do livro, que são capa, verso, título, autor e página, você pode entrar nos aspectos ortográficos. Vejam, muitas vezes até no próprio título da história que você escolher, já vai vir ali no final, vai vir um ponto final, já é sinais ortográficos. Muitas vezes vem uma exclamação ou uma interrogação. Então, já foca ali primeiro no título, depois tira uma frase, né? Você vai fazer retirada de frases do texto, você vai fazer retirada de palavras daquele texto. Veja que riqueza. Por que a leitura é uma habilidade que leva a todas? É justamente por isso. Porque dentro daquela leitura existem muitas possibilidades que você possa oferecer de conhecimento para a criança. E de forma gostosa, pode ser uma canção, você pode fazer aquela leitura em forma de música, pode ser uma brincadeira, uma dramatização no final da história. Então as crianças já vão aprender brincando, aprender dramatizando, fazendo imitação. Além dessa habilidade, quantas e quantas linguagens não vão ser exploradas aí, né? Quando você pede para a criança interpretar, ela vai contar do jeito dela, do jeito que ela entra o aspecto da linguagem simbólica. A linguagem simbólica, a criança vai contar a história do jeito que ela entendeu, fazendo de conta. Pode ser uma imitação, pode ser uma dramatização, fica bem legal, elas gostam e vai ser bem mais produtivo. Então, depois desses aspectos ortográficos, de pontuação, de sinais abertos, sinais fechados, por que trabalhar isso na pré-escola? Porque a criança vai ser apresentado para ela. Não quer dizer, não é necessariamente nem obrigatório que a criança saia da pré-escola já sabendo pontuar. Não, o objetivo é que seja apresentado. Se ela tiver a possibilidade de desenvolver, ótimo, não podemos limitar. Eu não posso deixar de trabalhar os sinais de pontuação, certo? Mas a questão do desenvolver, aí vai depender de cada habilidade da criança. Eu estou trabalhando frase, então eu escrevo a frase. Vejam como é importante nos aspectos ortográficos a repetição. A repetição no bom sentido. Não é aquela repetição, não é mecânico de fazer por fazer todos os dias, não. É fazer sim, todos os dias, mas todos os dias de uma forma diferente, com um significado. Veja, eu estou trabalhando frase. Já cheguei no ponto que eu já posso trabalhar a frase. Eu posso começar trabalhando frase? Não. Primeiro eu vou começar pelas letras, depois eu vou para a palavra, das sílabas, para poder chegar numa frase. Cheguei já no nível de trabalhar frase com o meu aluno, com a criança. Então lá de forma bem sutil, eu tiro uma frase, aquela frase mais polêmica da história. Coloco lá no quadro, certo? Então, terminou a frase, coloca ponto final. Então eles vão se habituar. É uma repetição como forma de hábito e não para soar como algo cansativo, como obrigatório. Não, é um hábito que a criança vai estabelecer e que vai ajudar ao seu desempenho ortográfico. Então, o ponto final, a exclamação, a interrogação, retirada de frase, retirada de palavras, identificação de letras. Vejam só. Como é interessante, por exemplo, você está trabalhando a letra A, a criança identificar uma letra A de uma palavra que tem ali naquele texto, que tem ali naquele título da história. Então, ela já vai relacionar. Lembra que eu falei no começo, a relação de leitura e escrita acontece assim. Acontece no momento que elas sabem, pelo menos, identificar uma letra na palavra do texto.
nenhuma sílaba do texto. Ela identificar a letra sozinha no texto. Então, essa relação, essa integração, a criança estar dentro do contexto, está contextualizada com aquilo que a gente quer desenvolver. Então, isso ajuda, para o professor facilita e é gratificante. É bom ensinar assim. Quando a gente entende que a contextualização é uma ferramenta ao nosso favor, então a gente não vai trabalhar isoladamente. Porque se eu trabalhar isoladamente, pode até ser mais fácil, que eu não acho mais fácil. Com certeza é mais difícil. É mais difícil porque, em primeiro lugar, se você trabalhar isoladamente, por exemplo, vai trabalhar a letra A, vai lá no quadro A, ou então a forma do A, escreve no A, parou. Primeiro, limitou a criança. Segundo, ela vai aprender isoladamente, não vai ter o desempenho de uma atividade contextualizada. Então, voltando para a história, passamos pelos aspectos gráficos do livro, passando pelos aspectos ortográficos. Agora vamos para outro aspecto muito interessante, que é o aspecto do vocabulário. Aí você pensa assim, vocabulário na educação infantil? Sim, como forma de enriquecer, como forma da criança conhecer palavras com o mesmo significado, que se escreve de forma diferente. Por exemplo, quando eu quero dizer beleza, eu posso dizer embelezar. Então, ela vai, à medida que ela vai tomando o ato de praticar a leitura, ela vai repetindo e essa repetição vai se tornar uma coisa tão simples e eficiente que ela vai, praticar com mais facilidade. E isso automaticamente vai estar ajudando ao professor, né? Antes o que era muito estressante para a gente, agora já se torna uma coisa mais fácil de fazer. Porque veja só, uma das coisas, das dicas que eu dou ao professor é que ele pratique a leitura todos os dias. Isso eu acredito que todo mundo já faz. Mas qual é a diferença? O que é que vai fazer diferença em você praticar a leitura com seu aluno todos os dias? É a forma como você vai fazer. Por exemplo, se eu pegar um livro só para trabalhar a semana inteira, veja, nesse diálogo que nós estabelecemos aqui, que estamos estabelecendo, eu já falei de vários aspectos. Imagine você ter que trabalhar tudo isso em uma história só, em um dia só. Fica cansativo. Então, o que eu indico, o que eu faço e que dá resultado é escolher uma história por semana. Eu só vou delimitar esses aspectos. Por exemplo, vamos começar pelos aspectos gráficos do livro. Então, hoje eu escolhi uma história, João e o pé de feijão. Hoje eu vou trabalhar capa e verso. Pronto. Não mais do que 2 aspectos, 2 pontos, porque senão fica cansativo. É muita informação para a criança, é muito trabalho para você. Não, de nada adianta eu sobrecarregar a criança, eu me sobrecarregar e não ter rendimento. Chega o final do mês ou chega ao final da semana e não ter atingido os meus objetivos de ensino. Então, eu vou me frustrar. Eu vou ficar preocupada, o meu aluno vai ficar confuso. Então, eu delimito a quantidade de aspectos. Peguei 2 aspectos gráficos, pego mais 2 aspectos ortográficos. Hoje eu vou trabalhar o ponto final e a exclamação, que é bem interessante, que aparece muito nas histórias. Pronto, eu posso também trabalhar só um por semana. Uma semana eu trabalho a interrogação, fixando bem. Outra semana eu já trabalho uma exclamação, fixando também muito bem. Então, é esse o segredo, é de não sobrecarregar nem a você, nem a criança. Não tornar a leitura chata. Depois de você escolher 2 aspectos gráficos do livro, escolhe um aspecto ortográfico, vamos escolher dentro dessa história uma palavra que não seja do cotidiano da criança para apresentar a ela, como forma de enriquecer o vocabulário. Então, veja, já estamos nos aspectos de vocabulário. Mostrar um significado, mostrar a diferença, fazer uma dramatização, o que é belo, o que é embelezar,
Vejam, então tudo isso vai enriquecendo e vai facilitando, principalmente a nossa prática e, consequentemente, a compreensão dessa criança, né? Que tem que ser bem elaborada, para que ela se torne, que ela fique encantada pelaquela história. Aí que ela chega em casa contando a história. Vocês aqui, quem de vocês já ouviu a mãe dizer, fulaninho de tal, ontem chegou contando tal história, foi aqui? Acontece muito, já aconteceu comigo e eu tenho certeza que também já aconteceu com você, né? Então, trabalhou os aspectos ortográficos, os aspectos de vocabulário, os aspectos gráficos do livro. Se pelo menos, vou dizer uma coisa com toda sinceridade e também pedir a vocês, para quem preza uma educação de qualidade, se você dentro de leitura, você trabalhar pelo menos 3 aspectos desse, é impossível você chegar no final do seu semestre ou no final do ano letivo e a criança não já está show de bola, contando, interpretando, fazendo pausa, colocando ponto final. Ela não pode até não colocar um ponto final, mas ela já entende a pausa, né? Ela entende quando começou, quando terminou, os aspectos estruturais. Você perguntar como começou a história, né? João vendeu os 3 carocinhos vendeu a vaquinha, trocou a vaquinha pelos 3 carocinhos de feijão. E no final, o que aconteceu? João ficou rico, deu feijão, o pezinho de feijão deu muitos feijões e a família de João ficou rica, né? O que aconteceu no meio daquela história ali? Então, depois de eu ter passado aqui para vocês o que é a leitura, qual a importância, os benefícios que essa leitura traz para você, professor, e para a criança que está ali ouvindo, agora é hora de nós partirmos para a prática. E eu separei aqui uma historinha muito interessante. Vou fazer uma demonstração para vocês na prática, né? Porque falar a teoria dá exemplo, mas o mais importante é ir para a prática. Vamos lá. Como é que eu faço a minha contação de história na minha turma? Veja, escolhi esse livro, olha. Vida de Palito é Fogo. Ao escolher o livro, primeiro eu já tenho lido, mas eu quero que essa história seja bem contextualizada. Para contextualizar, eu começo cantando uma música, Vida de Palito, olha. Aqui, vocês vão, ao decorrer da história, vocês vão entender que o palito é feito das árvores, certo? Então, eu já vou cantar uma música que está relacionada à história. Por exemplo, as árvores balançam. Vocês conhecem essa música? As árvores balançam? Então, as árvores balançam, balançam. Olha, estou trabalhando a linguagem musical e gestual. Balançam, dizendo Deus é amor. Aí eu vou saber os personagens que tem na história. Eu vi aqui que nessa história tem um personagem, o sapo, um sapinho, olha, aparece muito o sapinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, onde o sapinho aparece. É bem aqui no começo. Tem o sapo, tem a borboleta como personagem, olha, veja só. Aqui, ó, a borboleta, os pássaros. Cadê o sapinho? Vamos procurar o sapinho. Ele está aqui em algum lugar. Vamos procurar o sapinho. Olha, aqui ele está bem aqui nessa página. Nessa página que ele aparece, o sapinho. Então, eu já começo. A criança cantou, fez a mímica, ó. As árvores balançam, dizendo Deus é amor. Se eu tenho um pássaro, os passarinhos voam, voam, voam. Os passarinhos voam, dizendo Deus é amor. Tem o borboleta? A borboleta voa, voa, voa. Se for o caso de ter animais, o coelhinho pula, pula, pula. Mas eu não tenho o coelho, mas eu tenho o sapo. O sapo alegre pula, dizendo Deus é amor. Percebe
Quantas opções de personagens que eu tenho, que eu posso gesticular, que a criança pode fazer mímica. Então aí ela já está trabalhando os personagens da história. Ela cantou sobre as árvores, ela brincou sobre os personagens. É chegada a hora de você fazer a roda de contação, onde está trabalhando a socialização, a hora de falar, a hora de ouvir, de respeitar a fala do colega, de entender os seus limites. Quantos aspectos que essa leitura nos proporciona enriquecer. Aí chegada, terminou de cantar, brincar, agora é hora da atividade escrita. O que vamos trabalhar hoje em linguagem oral, em linguagem escrita, em português? Vamos trabalhar formação de frase. Peguem o título da história. Uma sugestão é que você pegue o título da história. Vida de Palito é fogo. Observem. Nesse texto, quantas palavras tem? Se você ainda não está no nível de palavras, quantas letras tem? Então, você dentro de português já começa a contar quantas letras tem a palavra vida. 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar quantas palavras tem nesse título. 1, 2, 3, 4, 5. E nesse título, existe algum ponto, sinais de pontuação? Sim, qual? Vai ter uns que não conhecem. Então, você começa a apresentar. Olha, esse sinal aqui é o sinal de exclamação. Toda vez que a gente usa ele, é para fazer esse espanto. Observe, hein? Lê de novo. Vida de palito é fogo. Então, essa historinha aqui, ela é baseada de que é formado o palito. Vejam. Oi, eu sou fininho. Então, como é o nome do palito? Fininho. Um palito de fósforo. Então, a criança adora fazer essa leitura de imagens. O que é que tem nessa página? Fininho vivia a pensar sobre a vida. Ponto final. Passou para outra. Sabe, eu nasci numa floresta. E antes de ser um palito de fósforo, eu era parte de uma grande árvore. Certo? Lá, Fininho vivia feliz, tranquilo, pois havia flores coloridas, um rio de águas claras, pássaros e borboletas. Olha os personagens. Olha os pontos, os sinais de pontuação. Aqui nessa página já vai, ó. Epa, o que é isso? Aí ele diz, ai, com exclamação. Para onde estão me levando? Vejam, tá vendo? Fininho estava vendo algo estranho acontecer. Era uma máquina barulhenta e uns homens que apareceram derrubando parte da floresta para... que maldade! A sua paz acabou. Então, olha, apareceu uma grande máquina barulhenta, derrubando parte da floresta. Que maldade! Já entra toda uma contextualização da questão ambiental, a derrubada das matas. Então, se na primeira disciplina você trabalhou português, linguagem oral, linguagem escrita, de acordo com o seu currículo, com o currículo da sua região, da sua escola, você vai adaptando. Aqui você já pode trabalhar a questão de natureza e sociedade, de ambiente, meios de cuidados com o meio ambiente, porque Fininho era um palito que foi feito de uma árvore que foi derrubada. Então você vai passando e vão surgindo outras oportunidades, tá vendo? De repente, Fininho saiu da floresta e já veio parar no supermercado. Empacotaram o nosso herói, junto com outros 40 palitos, e mandaram para onde? Para o supermercado. Tá vendo? Olha. Logo, foi comprado por uma família. Lá no supermercado, ele já foi comprado por uma família que gostava muito de acampar. Aí, Fininho viajou junto com ela para um campo, dentro de uma mochila. De repente, ele sente, está escuro. Aqui, peguem o fósforo. Acenda o lampião.
falou uma voz lá de dentro. Ele sentiu que alguém ia pegar. Ia pegar porque estava escuro e ele era um fósforo para acender e o ambiente ficar claro. Então, veja só, todo esse significado da história. Eu estou parando, eu estou dando exemplo para vocês entenderem. Mas na hora de contar, é importante que essa leitura seja feita reta até o final. Quando chegar ao final, que você lê tudo bem direitinho, explorando todos esses aspectos que você puder, aí sim você para com sua turminha para a interpretação. Voltando aqui para o final, olha, como começou a história? O nome do palito, de que no começo a história fala que ele foi feito de uma árvore. No meio, levaram ele para o supermercado. E no final, o que aconteceu? Então, no final desse dia em diante, no final aconteceu que ele ficou lá, ele foi jogado num campo verde e aqui, ó, começou a surgir novas folhinhas nele, ele começou a nascer. O palitinho que estava lá jogado começou a nascer e se tornou outra árvore. Surgiu folhas, o caule foi crescendo. Daqui eu já posso explorar as partes da planta. Então são muitos, dava para mim passar aqui, ó, mais de hora explorando esses aspectos. Né? Então, no final da história, ele começou a nascer de novo, surgiram as partes da planta e tem uma mensagem muito importante, que diz assim: desse dia em diante, novas árvores nasceram, cresceram, deram frutos, embelezaram novamente aquele ambiente, aquele lugar. Então, qual é o fundamento das árvores? Qual é o benefício que as árvores trazem para nós, seres humanos? Elas crescem, elas dão fruto, elas embelezam. Então, são muitos aspectos que a leitura, quando contextualizada, ela é facilitadora, ela pode ser facilitadora para o professor. Aí você escolhe. E tem coisas na vida que a gente precisa escolher. Ou você sai da mesmice que todo mundo faz. Ah, isso é muito cansativo, não vou fazer não. Ah, contar história todo dia, não é cansativo, desde que seja contextualizada. Uma história contextualizada se torna agradável, gostosa. Você quer ver essa história terminar interessante? Faça uma dramatização. Peça para que as crianças imitem o fininho. Quem é o fininho? Você vai chamar 2 ou 3 ali e vai pedir para eles imitarem o que aconteceu, né? Cantarem amor ao começo da aula, ó, cantou, imitou a árvore se balançando. Então, tudo isso gera valor, gera significado e a aprendizagem torna-se significativa, certo? O trabalho do professor mais leve, porque é divertido. A criança está dramatizando, você entra dramatizando também, brincando e aprendendo. Esses são os fundamentos dessa habilidade, leitura na pré-escola. Espero que eu tenha contribuído para tornar o trabalho de vocês mais eficiente e mais leve. Um beijo bem grande no coração de cada um e até a próxima.